Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 19 de julho. Relembrando que esse programa será reprisado amanhã, sábado, dia 20. Nossos convidados de hoje, José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre, e Assuero Veronês, presidente da Federação da Agricultura do Estado. Osmil, você disse que queria fazer a primeira pergunta. Fazer uma provocação ao nosso presidente da indústria, que é o seguinte: ainda essa é uma questão florestal, que você diz que a Rondônia agrediu a legislação. Você acha que uma legislação que diz que um proprietário de terra só pode utilizar 20%, que tem que preservar 80%, e esses 20% ainda sob condicionantes, tem que preservar 80%, ser vigilante desses 80%, é uma política correta? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que as regras foram feitas, não foi pelo Estado do Acre, tem que ser cumprido por todos os estados. Agora, no Estado do Acre, existe lei para cobrar da gente que cumpra a lei. Né? Existem órgãos controladores. Aí chega nos outros estados, isso não acontece, todo mundo bate palma, então está todo mundo aqui dando direito a agredir a legislação e ficar impune? Eu acho que não. Tudo bem, eu não estou dizendo que eu não vou ficar tirando o mérito deles de terem avançado nisso e terem peitado a legislação. O que eu estou dizendo é que, da mesma forma que a legislação vale para o Acre, valeu para eles também. Então, eu discordo, concordo com você nessa parte de que 80-20 não é a melhor proposta. E já até, em algumas oportunidades, conversei com o Assuero. É possível, inclusive, se você for discutir hoje a nossa realidade da cobertura florestal que nós temos, esses 13% aí, em torno de 13% a 14%, é área andropizada. Nós temos aí, no meio de tudo isso aí, áreas degradadas. Nós temos áreas... Essa andropizada tu explica bem, porque o telespectador pode não entender. Que diabo significa esse negócio de... O antropizado é o que já foi desmatado. Ah, tá bom. Exato. O degradado está dentro disso aí. Então, está dentro desse aí. Sim, e esse degradado, não houve e não há ainda, e o Assuero pode dizer melhor, investimentos para recuperação disso aí. A gente vê alguns agricultores e alguns pecuaristas fazendo investimento em tecnologia, mas não tem uma preocupação dos grandes bancos, sobretudo o Banco da Amazônia, de aprovar incentivos para o pequeno, o médio, o grande. Então tem muita dificuldade com esses investimentos. Eu acho que aí é onde a política pública deveria trabalhar. Então, se falar de simplesmente que o melhor é você chegar e dizer que o Estado tem que desmatar para acompanhar a Rondônia, não vejo que é por aí não. Eu acho que tem sim que rever essa situação desse 80-20, mas precisa, nesse momento, fazer valer aquilo que já está desmatado e trabalhar uma recuperação. Adriano, eu quero fazer uma pergunta pertinente ao seu sindicato, à sua federação. Eu estou no Acre há 42 anos. Eu também. 42 anos. 42 também. A percepção que eu estou tendo, e se eu estiver equivocado, me diga, me confirme, é que este ano de 2019 é o pior ano para a construção civil do Estado do Acre. Está sendo, né? Infelizmente a gente não atravessou ainda. O ano de 2019, a gente, considerando início de governo, a gente entende que há uma situação que deve ser reconhecida, porque são governos diferentes, estão, de certa forma, patinando. Mas o que a gente se preocupa e o que está realmente deixando a gente angustiado é que obras estão paralisadas e o próprio governo do Estado reconhece isso. É preciso reiniciar essas obras têm recurso, mas está faltando pessoal, está faltando corpo técnico para fazer essas obras retomarem. E nós estamos falando de quem pegou, assumiu um compromisso de retomada dessas obras imediatamente. A construção civil, ela é talvez a mais penalizada. Observando um pouco dentro do nosso tema a carga tributária, somos o setor que mais pagamos impostos e é o que mais assume risco, tanto na questão ambiental, tanto na questão fiscal, como na questão de risco realmente da relação com o trabalhador.
talvez o setor mais penalizado do E Brasil. o que mais imediatamente gera Agora, emprego, né? isso. Agora você imagina no estado do Acre em que os maiores investimentos estão em Rio Branco. Se nós considerarmos que são 123 obras a nível de estado e observarmos que algumas delas estão nos municípios, aí você multiplica por 10 a situação de um município desse aí. Então, acho que a construção civil, eu tenho certeza, ainda, ela é a que mais transfere renda imediatamente para essa situação que reflete na violência, nas internações. Acho que deveria ter um olhar assim mais, eu diria assim, com mais carinho para a construção civil nesse ano aqui, nesse estado. E nós temos essas obras com recurso, a grande maioria delas tem recurso em conta, faltando apenas fazer essa intermediação com o financiador ou com a própria Caixa Econômica, no caso, gerencia alguns recursos, e nós já estamos passando pelo inverno. Então, isso preocupa, sim. Não quero dizer que é o pior ano, porque a gente sabe que sempre pode piorar um pouco mais, então eu quero ficar por aqui. Então, a construção não apresentou crescimento? Nenhum. Muito pelo contrário. De inícios dos últimos anos, e eu estou aqui considerando exatamente que nós estamos falando de um ano em que nós temos obras em carteira. Né? Isso é o que traz a maior angústia para a gente. São obras que, se retomadas, não se transformariam em novos contratos, seriam continuidade. Então, essas empresas que aguardaram a proposta de retomada de obras também ficaram com o passivo das suas folhas de pagamento. E agora, elas não foram retomadas, eles estão demitindo e esse passivo vai gerar uma situação muito mais de crise para essas famílias. Agora, aproveitando que ele deu já a opinião futura hoje, colocou as dificuldades que atravessa o setor de indústria, notadamente a área de construção civil, qual a visão da agropecuária para o futuro de vocês hoje? Já que o governo é o do agronegócio, né? Pois é. Não, eu só queria pegar a ponta onde nós paramos para dizer que eu não acredito, é praticamente impossível que no mundo de hoje a gente tenha um recrudescimento de desmatamento para ir para o caminho que Rondônia foi. Não, nós vamos lutar por algum tipo de flexibilização na lei, nesses 80%, ainda que com foco em áreas mais apropriadas, que hoje as tecnologias permitem. A própria permuta, como a gente conversou. O próprio zoneamento, se ele está sendo revisto agora, a gente está trabalhando nele para realmente ele dar um direcionamento mais adequado para onde você pode flexibilizar. Estamos tentando construir aí, que foi uma ideia minha, pensando lá no tal do Mato Piba, que existe lá nos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, construir alguma coisa entre Rondônia e Acre e Amazonas, aqui nessa região da Ponta do Abunã e tal, que é a região melhor que nós temos, assim como dos outros dois estados, para tentar construir aí um polo de investimento com uma lei mais flexível. Então, temos que construir essas coisas. Eu não estou vendo ainda essa questão de construir esse polo. O secretário da Agricultura pegou a minha ideia e está trabalhando nisso, está construindo um projeto para isso. Tomara que as coisas caminhem. Mas o fato é assim, eu não estou vendo, para um governo que se elegeu com base numa proposta de desenvolvimento do Estado do agronegócio e tira a florestania para lá, e que eu acho correto, e todo mundo aplaudiu e foi eleito, grande parte por isso, mas nós precisamos agora ter um projeto para isso. Exatamente. Nós precisamos ter um foco nisso. Eu não estou vendo ainda a construção desse projeto. Vocês se sentem enganados, então, pelo governo? Não tem nada de enganados. Está faltando um debate, não é isso? Qual a avaliação que você faz? Está faltando direção, rumo. Qual a entendeu? A gente avaliação? precisa construir isso para saber onde nós queremos chegar. Exato. Qual que é o caminho? É o agronegócio. Mas Esse planejamento como? e é em todas as áreas. Qual a avaliação que você faz do atual secretário de Agricultura? Ele é um preparado e focado para isso? Ele tem um bom currículo, né? E está muito cedo para fazer uma avaliação. Mas ele já teve algumas trombadas políticas, tem uma relação razoável com a gente, mas ainda está aí para mostrar que veio, né? Nós estamos muito cedo para fazer uma crítica sobre a atuação dele. Eu acho que ainda não é. Mas é um cara que tem preparo, conhece a realidade regional. Agora, tem dificuldades de relacionamentos, tem oposição já a ele muito forte, não só no nosso meio, mas também no meio político, né? Quem o indicou já não o quer mais e já quer trocar. E vai virando uma salada danada. E ele está aí preso a outro grupo político e preso
ao governador também, não sei até onde, Tá todo mundo preso. até onde vai isso, né? É muito ruim, porque cria uma instabilidade, né, que acaba você não fazendo isso que eu estou falando que precisa. Eu vou quer dizer, lembrar o seguinte, você diz que falta planejamento. Vocês já estão tentando criar esse fórum competente para discutir? Nós já criamos. Nós temos o Fórum de Desenvolvimento do Estado, que o Adriano é presidente, e dentro do fórum nós temos uma Câmara, são 3 câmaras, né? 2 agora. 2. Nós temos uma Câmara do Agronegócio, Sim. que eu presido. E nós estamos trabalhando, já temos um bom trabalho desenvolvido justamente nesse rumo, quer dizer, de buscar aquilo que é essencial, qual a política que deve ser adotada, qual o setor que nós vamos incentivar, como vamos trabalhar isso. Nós temos uma tarefa muito grande para fazer, mas o governo é governo. Aqui no Acre tem um peso maior do governo, não é da iniciativa privada. E o governo precisa dar um rumo. Quer dizer, o que é o foco? Como que nós vamos trabalhar isso? Onde estão os óbices, as dificuldades? Como resolver? Vocês estão encontrando dificuldades? Você começa assim, só para dar um exemplo. Ramais. Se não resolver o problema de ramais, não tem como você trabalhar para incentivar a produção e depois você vai perder a produção. Então, são coisas que precisam ser um pacote. E o que me parece que não há mais tempo para perder, porque não há. Já começou o inverno e acabou, né? Já foi um ano, né? Então, Mas tem secretário dizendo que não espere mais nada desse ano porque não tem mais condições. Então, olha só, nós, as 3 federações, temos conversado bastante, o Açoeiro estava falando do fórum, eu falei, Açoeiro, são 2 câmaras técnicas, mas você tem razão, são 3 realmente câmaras técnicas que a gente está trabalhando, do agronegócio, da construção civil e da economia criativa, que está se desdobrando em 2, em função exatamente de ter a parte de economia criativa e turismo dentro do mesmo viés de discussão. E o que o Açoeiro colocou é verdade, a gente está preocupado porque nós, inclusive, fizemos um ofício ao Gabinete Civil para que eles nos informassem, né, onde está sendo investido o dinheiro esse ano de 2019, apenas para a gente fazer uma orientação para todos os empresários, sobretudo para aqueles que estão com um medo muito grande de continuar no seu tipo de negócio e querem migrar. E isso nos preocupa realmente. O dinheiro existe, está alocado, mas não está saindo do papel. E aí onde o Açoeiro citou a questão dos ramais, que nós temos uma emenda parlamentar que faz parte dessa promessa de aplicação desse recurso esse ano, de 94 milhões, o governador sabe disso, está preocupado com isso também que a gente viu, mas o projeto não foi executado. Ele está sendo feito, até de certa forma, por iniciativa direta das prefeituras, com o apoio do governo do Estado, mas isso é muito pouco para aquilo que a gente esperava em função daquilo que é a necessidade para se ter um avanço o ano que vem. Então, além desse ano de 2019, ter toda essa situação que nos traz a preocupação atual, nós estamos olhando para o ano que vem, que ele vai ser prejudicado pela inércia desse ano. Nosso tempo está estourado. Osmir, para finalizar. Não, eu pessoalmente agradeço a presença do presidente da Federação da Agricultura e da Indústria e eu desejo êxito para vocês, para ambos. Eu acho que nós precisamos retomar urgentemente o nosso desenvolvimento. Você tem razão em dizer que houve sim uma mudança radical, notadamente no aspecto urbanístico das nossas cidades, não temos como negar isso, né? Mas nós precisamos hoje, acima de tudo, gerar empregos. E vocês são os maiores responsáveis pela geração de emprego no país e no Estado. É por isso que eu desejo êxito para vocês. Narciso, para finalizar. Eu, Açoeiro, naturalmente fui otimista. Estou de passagem para ser pessimista, mas por enquanto continuo realista. E gostaria que o meu pessimismo não tomasse conta. Mas eu nunca vi um país numa situação tão grave quanto é o país. Primeiro que ele está dividido. País dividido. A casa dividida não sobrevive, porque dela deserta o amor e só o amor constrói. Nós já estamos hoje com no mínimo 2 ou 3 candidatos a presidente da República para as eleições de 2002.
Isso é irresponsabilidade. Em campanha, nós já temos candidato a prefeito de Rio Branco para a próxima eleição, já tem bem 14. Hein? Não é esse clima que vai me dar tranquilidade que nós vamos vencer. Nós precisaríamos de construir, não um pacto como foi feito em Moncloa, não como foi feito em Maastricht depois da Segunda Guerra Mundial, mas nós precisávamos de um acordo mínimo de convivência social, porque senão nossas crises vão se aprofundar. Presidente José Adriano. Bom, a nossa preocupação, eu acredito que o Açoeiro tem o mesmo entendimento, a geração de emprego, ela depende dos nossos setores, mas ela depende muito mais nesse estado hoje dos investimentos dos governos federais, estadual e dos municipais. Nós continuamos sendo cobrados nossos impostos, nós continuamos pagando nossos impostos e nós não temos problema, o empresário não tem problema de pagar imposto, o problema é que ele não retorna como a gente espera para a sociedade. Esse é o grande viés. Agora, voltando aqui para o nosso estado, falando sobre a questão da construção civil, nós não tivemos ainda, pelo menos a gente não conseguiu identificar, nenhuma licitação nos últimos 6 meses e 18 dias desse ano. Licitação do Estado na construção civil. O que, na verdade, a gente vê são obras que estão sendo executadas por carona. Isso, para mim, não sei se eticamente estaria sendo colocado essa questão, mas de certa forma, não é a melhor proposta para o nosso Estado. Nós precisamos ter esse cuidado. Então, como é que a construção civil, que é a maior geradora, como foi colocado aqui, de empregos diretos, pode estar ajudando esse Estado nesse momento, sendo subcontratada por empresas que pegaram um registro de preço lá fora? Então, essas são questões que nós vamos começar a debater e discutir com a sociedade e esperamos que os órgãos de controle estejam atentos, porque esse processo não pode continuar. Nós não podemos voltar a ser colonizado como no passado. Então, fica um alerta aí. Os nossos operários da construção civil já mostraram que são capazes de construir tudo nesse estado aqui e as empresas também investiram muito nisso. E tomando tempo disso, você sabe que a carona é ilegal e imoral para o setor de construção civil. Presidente, a carona é imoral e ilegal. Presidente, a sua carona é para quando você vai comprar remédios, os mesmos remédios, as mesmas mercadorias com as mesmas especificações. Você não pode fazer um colégio lá em Manacapuru e achar que a carona de lá atende aos interesses do comércio econômico daqui. A senhora Veronês. Vou ser rápido, porque eu sei que você já está meio agoniado com o tempo, então eu só queria dizer que eu estou nessa luta há muito tempo, né, nessa praia. E essas discussões sobre o desenvolvimento do Estado perpassam todo esse períodos mais diversos, governadores, etc. E nós continuamos tentando encontrar caminhos, né? Continuamos com esse desafio. Cada governo que se inicia tem uma proposta de desenvolver o Estado, mas no final, quando acaba, nós estamos mais dependentes ainda dos repasses da União. Quer dizer, esse é a perspectiva, por exemplo, do país crescer o ano que vem, voltar a crescer, que o Narciso não acredita, mas geraria mais FPM, mais FPE e melhoraria a renda do Estado e tal. Ou seja, a gente encontrar um caminho próprio que é o grande desafio, né? Nós temos poucas vocações, eu sempre falo isso, o Acre tem poucas vocações econômicas, nós não temos minério, nossa vocação turística, para mim, é muito pequena ou quase nula. Então, o nosso negócio, nós só temos uma floresta e temos solos que estão debaixo dessa floresta, que são muito apropriados para produzir, e temos um clima excepcional, que eu acho a grande vantagem comparativa nós temos é o clima. Mas temos todas as dificuldades que foram sendo criadas ao longo dos anos, seja legislação restritiva, seja outro tipo de política. O fato é que nós estamos aí, mais uma vez, enfrentando uma situação de desafio, de pensar o desenvolvimento, de construir algum projeto que realmente dê certo, que possa trazer essa geração de emprego que a gente está falando. Nós temos aí uma quantidade de jovens imensa saindo das faculdades todo ano e que não têm onde trabalhar. Isso é muito grave, é muito triste. Então nós precisamos realmente ter a capacidade, que não é fácil, de juntar boas ideias
e construir esse projeto que o Acre precisa. Gostaria de agradecer a presença dos dois presidentes, José Adriano, presidente da Federação das Indústrias, e Assuero Veronês, presidente da Federação da Agricultura. Obrigado, Osmir. Obrigado, Narciso. E com isso eu termino o Tribuna Livre desta sexta-feira, 19 de julho, relembrando que o programa será reprisado amanhã, sábado. Outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até a próxima sexta, se Deus permitir.